Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 29 de dezembro de 2025. Como todas as segundas-feiras, estamos aqui fazendo mais uma rodada de perguntas e respostas. Temos algumas perguntas para hoje. Vamos para a primeira. Quais os mundos reservados para os exilados da Terra? Pode ser Quiron? Olha, nós temos algumas orientações sobre este assunto, mas não é nada concreto, definitivo, até porque a única certeza que nós temos é que a Terra, ao fazer a sua transição final, as almas da Terra precisam ascensionar. As que estão prontas para acompanhar a nova Terra, numa dimensão de consciência superior, seguem aqui na Terra, uma Terra modificada, um outro planeta, com uma outra energia, que já está há muito tempo, praticamente há 3 séculos, já se preparando para essa energia, essa frequência mais elevada. Obviamente, as almas que não estão nesta frequência precisam ir para outros mundos onde elas se alinham na frequência, porque elas ainda precisam de aprendizado nas provas e expiações. E temos a informação de que estes mundos não é apenas um, são vários mundos. Porque tem almas que estão quase prontas, elas não precisam ir para um mundo muito ainda atrasado. Em compensação, aquelas almas que ainda estão muito atrasadas na sua evolução aqui na Terra, não podem ir para um mundo que tem um nível de consciência acima, que elas não conseguem se adaptar. Então, é como aqueles alunos de uma escola que estão da primeira à 8ª série. Aquele que reprova na 2ª série vai para uma sala de aula ainda de 2ª série no próximo ano. Não pode ir para a 3ª, para a 4ª, para a 5ª. E quem estava na 5ª e reprova não vai lá para a sala da 2ª. Então, de acordo com o nível de consciência, os mundos vão atrair aquelas almas, porque as almas são consciência. A consciência é a alma, é a vibração. É o estágio atual de cada consciência. Então, algumas informações dizem que terão pelo menos 3 níveis de mundos. E eles estão numa distância da Terra entre 38.000 anos-luz a 40.000 anos-luz. Então, não pode ser Quiron, porque Quiron é um planeta do sistema solar. Está muito próximo. Talvez, em termos de distância, dê alguns minutos-luz, não anos-luz, imagina. É muito desproporcional isso. E Quiron é um planeta aqui do sistema solar que nós vamos descobrir que ele de fato existe. Aliás, aqueles planetas conhecidos, que eram 9, agora Plutão dizem que não é planeta, então tem 8, mas as informações que nós temos é que Plutão é sim um planeta do sistema solar. Então são 9. Tem o Quiron, tem aquele que se destruiu, que é o Maldek, e virou cinturão de asteroides. Então, nós temos 9, Quiron 10, o Maldek 11, e temos mais um, que agora me fugiu o nome, mas daqui a pouco ele aparece, eu posso trazer aqui novamente, mas já coloquei em textos e em áudios anteriores também. Então, os planetas destino das almas exiladas da Terra são vários, de acordo com a frequência de cada alma ao desencarnar agora nesta encarnação. Existe inclusive um planeta fora desses grupos que eu falei, que é denominado o planeta prisão.
Por que planeta prisão? Porque aquelas almas muito malvadas, elas ainda assim continuam a representar perigo, transtornos, incômodos, desconforto para aquelas almas que precisam melhorar e que não são más almas. Ainda não estão prontas, mas não estão tão caídas como certas pessoas. Nós conhecemos hoje, nos encarnados, está a representação de todos os níveis de consciência, todas as frequências. Estão aqui. Tem muita gente que é tão má que ela precisa ir para esse planeta prisão. Lá elas não podem sair enquanto elas não se sujeitarem a começar novamente o aprendizado. Existem alguns casos da segunda morte, onde a consciência é simplesmente dissolvida no Sol central. Porque a consciência de cada alma aqui da Terra é apenas uma parte da consciência da alma propriamente dita, do espírito, da superalma, do átomo semente divino. É um fragmento que veio experienciar, mas se não tem recurso, não tem mais jeito, não tem mais maneiras, então para que ela vai ficar perdendo tempo? Porque vai ficar incomodando ali pelo cosmo infinito. Então ela é dissolvida porque não é uma experiência que não é que não deu certo, é uma experiência do fracasso. Porque não existe certo e errado, existe o experimento. Aquela consciência, para aquela mônada que ela pertencia, serviu para dizer sim. Em certos casos, a alma não tem recuperação. Aquele fragmento, aquele fractal não tem recuperação. Então, é como quando você vai fazer uma fornada de pão, se colocar numa temperatura muito elevada, vai queimar, então você vai ter que jogar fora, porque não serve para nada, queimou, virou imprestável. É uma experiência. Daquele jeito não se pode fazer. Tudo conta como aprendizado. Dos planetas destino dos exilados da Terra, são vários. São vários. Nós não precisamos nos preocupar com isso, porque não tem porquê, nem sabemos aonde eles estão, que planetas são. Sabemos que tem a continuação desta vida aqui. Exatamente isso. Então a única certeza que nós temos é a alma, ela não evolui. Ela sempre vai continuar o seu caminhar. Se não é aqui na Terra, em outro lugar. Obviamente vai encontrar um mundo ainda atrasado e vai ajudar a desenvolver aquele mundo. É a contrapartida. As almas que vieram para a Terra exiladas de outros mundos, como Capela, por exemplo, encontraram aqui um planeta bem atrasado. É só ir até onde a história nos mostra, mas imagina o tempo das tribos, tempo tribal, tempo da idade da pedra lascada. Antes disso, imagina que mundo era esse. E ele desenvolveu através dessas consciências que vieram aqui. Então, mais ou menos seria isso. Não dá para afirmar, vai esse lugar é aquele. Uma coisa eu posso dizer que é uma interpretação que eu tenho, mas eu não acredito, pode ser até que tenha almas que vão para Quiro. Assim como pode ter almas aqui na Terra que ao ascensionar não precisa ficar na Terra, pode ir para Júpiter, por exemplo. Vênus, que são planetas aqui do Sistema Solar, se eles estão na quinta dimensão, a Terra está na quinta dimensão, a alma pode escolher onde ela quiser ficar na quinta dimensão. Obviamente que as almas que ascensionam aqui na Terra vão querer continuar aqui porque ajudaram a mexer com esta estrutura energética do planeta. É como se fosse construir uma casa e depois está nova, prontinha para morar e não querer morar na casa. É óbvio que a pessoa quer morar pelo menos um tempo, depois pode negociar a casa, pode mudar para outro lugar. Vamos aqui para a segunda pergunta. Gostaria que falasse sobre fibromialgia. Nós falamos aqui muitas vezes que o corpo é a caixa de ressonância da alma. A alma por si só ela não sofre.
A alma, ela apenas leva as experiências, o aprendizado, sem dor, sem sofrimento, porque ninguém precisa sofrer para aprender, isso não existe, seria um castigo. Mas então por que as pessoas sofrem? Porque é o corpo que sente. É o corpo que sente, porque se o corpo não sentisse nada, a alma não faria suas experiências. É a dor que ensina a gemer, diz o ditado. Quando a alma, em experiência encarnada, através do seu sistema neural, mental, age por conta para satisfazer mais a matéria que o espírito, o corpo vai responder, dizendo, não, não é por aí, você está equivocada, alma, entra na linha, você não pode seguir ali porque você vai se atrasar. Então o corpo sente sintomas, dores, doenças, porque é a energia que precisa ser transmutada, que é transmutada através daquela dor, daquela doença, daquele sintoma. Porque é a matéria que sente. A alma não é matéria. O que é imaterial não tem os sentidos como o corpo físico, que tem os 5 sentidos, embora já sabemos que tem o 6º sentido também, são as intuições, mas o corpo sente através daquilo que ele precisa sentir. A fibromialgia é uma dor generalizada nas articulações. Para que servem as articulações? É a mobilidade, é o movimento. O nosso corpo físico, ele é perfeito, é uma máquina, é uma engenharia não humana. É um corpo humano, mas é uma engenharia sideral do Criador, das consciências mais elevadas. Cada parte do corpo tem um chakra, que é um vórtice energético. Recebe energia, transmuta energia, envia energia. É o movimento em espiral das energias. Cada chakra tem uma víscera, tem um órgão que corresponde àquela área do corpo. E mais o restante dos tecidos, das células, naquela região. Então, quando nós temos um sintoma de determinada parte do corpo físico, é porque aquela área que é gerida por aquele chakra tem energia ali a ser transmutada, é preciso equilibrar. Por isso que as práticas energéticas, todas as práticas holísticas que trabalham energia quântica principalmente, trabalham essa energia que é invisível, mas que afeta o corpo material. O tratamento, ele sempre é energético, porque você vai curar o corpo, pode aliviar a dor, pode até curar, como se diz, uma doença. Mas se você não limpou aquela energia vai se manifestar novamente, da mesma forma, de uma forma diferente, ou em outra parte do corpo, para que tenha essa oportunidade de transmutar, de dissolver, de limpar. A doença nunca é um castigo, a doença é uma limpeza. É uma forma que a alma encontra para se libertar, se livrar, como se diz, daquela bagagem pesada. Pode ser dolorosa, pode ser prejudicial ao corpo, pode trazer muita dor e sofrimento, mas é sempre um mecanismo de limpeza das energias que compõem os nossos corpos todos, não só o material, os outros corpos sutis também. Então a fibromialgia, ela é uma dor nas articulações e que afeta os movimentos. Normalmente ela está relacionada, então, a alguma coisa. Se nós não estamos fazendo essas coisas ou tendo essas atitudes agora, já tivemos no passado, nesta vida ou em vidas anteriores. Foi produzida uma energia correspondente que precisa ser
liberada. Então, as dores nas articulações, ela afeta os movimentos, tanto no querer pegar demais, como no ser muito flexível ou inflexível. Nós temos que encontrar o caminho do equilíbrio, que é o caminho que não produz nenhuma dor, nenhuma doença. Na maioria das vezes, problemas em articulações está mostrando, como eu digo, se não tem mais, já teve, e precisa então entender isso, aceitar para liberar essa energia, ou ainda está cometendo algum tipo de ação que realmente cause dor nas articulações, querer pegar demais, querer controlar demais. Eu vou dar um exemplo para ficar bem claro. Certa vez eu atendi uma pessoa, uma senhora, era uma mulher, obviamente, a gente não vai citar mais detalhes, porque isso é antiético, mas atendi uma senhora que tinha tanta dor nas articulações, principalmente num dos braços, que era, acho que o braço direito. Ela era destra, é o que mais ela usava. Tinha tanta dor que ela, para poder dormir um pouquinho à noite, ela teve que prender uma cordinha no teto do quarto e amarrava o pulso da mão e deixava o braço esticado para cima. Porque era a única maneira que ela podia suportar a dor e conseguir dormir. Não tinha nada que passasse aquela dor. E durante o atendimento foi encontrado algumas possibilidades e dentro delas estava a de controlar, querer controlar todo mundo. E fazendo uma investigação, como se diz, sobre o seu dia a dia, porque ela negava, dizia que ela não controla, porque todo controlador nega que é controlador. Obviamente, é difícil. O primeiro grande passo para vencer uma dor é a aceitação. Aceitar a causa, investigar as causas e mudar. Sem mudança, continua do mesmo. Não, porque eu não sou assim. Pelo contrário, ela me disse, eu sou tão boa, que eu faço pães e faço bolos e faço questão de levar para as vizinhas, né? Obviamente, para as suas vizinhas, já que ela morava na cidade, tem várias casas próximas, seus vizinhos. Mas a conclusão que nós chegamos é que ela fazia o bolo, fazia o pão, e levava lá para as pessoas para ter um argumento para ir na casa das pessoas e especular, como se diz. Xeretar a vida alheia. Como pode chegar a um ponto desses? Então ela ficava julgando, ficava se metendo na vida dos outros, provavelmente também fazia aquilo que nós chamamos de maledicência, falar da vida alheia sem necessidade. Contar para os outros coisas das pessoas. Isso é uma forma de controle e é um vício. Muitas pessoas têm esse tipo de atitude. O controlador. Muitas vezes, um controlador também é narcisista, mas daí ele escolhe uma ou duas pessoas específicas para seu brinquedinho, como já foi falado aqui. Mas não precisa ser narcisista, basta ser controlador, dominador. Quer que a mão dela própria tenha o poder sobre tudo e todos. Tem que ser do seu jeito. Tem que saber o que o outro está fazendo. É triste isso. Então começam as dores para que aquela alma possa se curar do seu desvio. Por isso que a dor não é um castigo. A dor é sempre uma cartinha que recebemos dizendo, olha, presta atenção nisso.
naquilo. Agora vamos então para mais uma pergunta. Meu filho mais velho se afastou de mim e do seu pai por um problema no trabalho dos dois. Gostaria que houvesse perdão. Pode me orientar? É claro que você, que é mãe, e vê um filho se afastar do pai por um problema no trabalho, onde os dois trabalhavam juntos, como mãe e como esposa, você gostaria que o teu filho e o teu marido se dessem bem. Quem que não gosta disso? Quem que não deseja isso? Mas nós temos que entender que a família é o grande laboratório de almas. A família é formada por almas desafetas de vidas passadas. Não todos, mas grande parte. Porque sempre tem alguém da família que é o equilíbrio, senão a vida se torna mais difícil. Mas quando há intrigas, quando há desavenças entre familiares, é certo que ali é o encontro de almas desafetas de vidas passadas. Elas têm oportunidade de fazer diferente, e foi o propósito que elas colocaram no seu plano de alma antes da encarnação. Vamos lá, vamos viver como família, vamos nos amar, vamos equilibrar aquelas desavenças de vidas passadas. Mas reencarna e esquece, o véu do esquecimento. E quando há uma situação, pode ser uma palavra, um gesto, um fato, que às vezes não tem nenhuma importância, mas ele linka aquela energia ainda em desequilíbrio da outra vida. E quando há esse link, o sentir não tem quem impeça. Ele vai trazer aquela mesma frequência da briga de vidas passadas. E não tem como impedir. Vai vir a oportunidade. E é ali que tem que se trabalhar o ajuste. É a oportunidade. Por isso, quando há um desentendimento entre familiares, e mesmo com pessoas estranhas, mas principalmente entre familiares, porque se há um desentendimento com pessoas estranhas, depois se afasta e nunca mais se encontra e termina por ali. Mas quando é familiares, não tem. Mesmo que se afaste, como diz aqui, o filho se afastou de mim e do pai. Não importa onde vai continuar tendo aquele sentimento. Porque laços familiares são laços de sangue, como se diz. São laços que é para toda a encarnação. Pode fugir, pode ir onde quiser. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Não vai ninguém. Ninguém vai mudar isso. O sentimento que fica, mesmo longe, vai ligar as pessoas. Pode não se falar mais, pode não se ver mais, mas vai ficar aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele ódio às vezes também. E se não for controlado, vira no ódio. Então, aqui diz, eu gostaria que houvesse perdão. Pode me orientar? Sim, estou te orientando aqui. O perdão não deve ser da boca para fora e não deve ser um desejo teu. O perdão deve ser um sentimento, principalmente de quem ofendeu e quem foi ofendido. Um sentimento. Como é que vai sentir algo bom numa hora que os nervos ficam exasperados? Quando nós fugimos do controle emocional, não é fácil encontrar o equilíbrio. Mas o perdão, ele não precisa ser praticado como nós aprendemos. Tem que ir lá pedir perdão. Eu tenho que perdoar, outro tem que me perdoar. Não. Eu não posso mudar o outro. Se o outro não quer. Se o outro decide não aceitar. Se o outro não quer nem conversa. Basta simplesmente enviar uma mensagem ou então se aproximar, que já está descarregando toda aquela
ira, toda aquela raiva, toda aquela mágoa para fora, não dá para se aproximar. Quanto mais se aproxima, pior. Então não vamos prejudicar mais aquela situação. Vamos tentar amenizar. Se eu não dependo do outro, por que eu vou precisar dele para perdoar ou ser perdoado? Basta que eu entenda. São desavenças de vidas passadas que se manifestam agora para serem ajustadas, transmutadas. Quando nós entendemos isso, nós fizemos o processo da cura. Sim, isso aí não é de agora. O agora foi apenas um argumento tão irrisório que não há razão para haver essa discussão. Mas o grande problema está lá na vida passada. É como fazer um furinho numa barrica d'água, vai começar a sair água. E precisa esgotar. Até a última gota. Então, se eu compreendo, eu digo, sim, tudo bem, foi lá o problema, mas agora não tem motivo nenhum. Nem eu e nem o outro precisamos fazer sacrifício para se dar bem agora. Basta compreender. Se o problema foi numa vida passada, agora não tem problema nenhum. Se o outro está magoado, o problema é dele. Eu não vou sentir mágoa por causa disso, eu não vou me sentir ofendido. E se eu ofendi também foi por causa da energia que brotou daquela vida, então transbordou, pronto. Assim nós temos a oportunidade de curar aquela pendência. Quando nós colocamos isso realmente em prática, com o sentir amoroso da oportunidade, nós não precisamos perdoar nem ser perdoados, nós curamos. Pelo menos dentro de nós. Agora, se o outro não quer, paciência. Porque eu não posso curar o outro se o outro não se permite. Aliás, eu nunca posso curar o outro, eu posso ajudar a curar, mas curar o outro não. Eu posso curar a mim, porque a mim ninguém pode me curar se eu não fizer a minha parte. Então, se cada um faz a sua parte, termina os problemas. Mas é preciso que eu faça a minha parte, que é a parte que me cabe. Não tem mais nada além disso a fazer. Não adianta buscar coisas que não vão surtir efeito. É só consciência. Temos mais uma pergunta? Como termina um ciclo kármico se toda ação sempre vai gerar uma reação contrária? Aqui é um grande dilema, porque quantas pessoas ainda acreditam que existe a lei do talião? Tanto que tem ditados que diz assim, bala trocada não dói. Outro fez, vai receber. Sim, de certa forma é assim, mas não precisa ser assim. Não é uma lei do talião como se acredita. É o que acontece, normalmente, porque existe a vingança. Quando há vingança, a lei do talião funciona perfeitamente. O outro me fez, eu preciso fazer também. Dá o troco. Só que aquele que está recebendo aquilo que não gosta, ele está curando a sua dívida do passado. Foi um plano de alma dele mesmo que pediu para enfrentar uma situação para quitar mais rapidamente aquela dívida. Então eu recebo uma ofensa, ou alguém me dá um prejuízo e eu me vingo, porque eu não aceito, porque não é justo. Se eu olho só essa vida, geralmente não é justo. Aí eu retribuo, faço de novo. Aí o que faz? Eu paguei uma conta e fiz outra. Imediatamente. Continuei com a dívida. Agora, se eu pensar, não, se eu recebi isso é porque eu tinha essa conta. Paguei. Gratidão ao universo por me dar a oportunidade de quitar uma conta que eu nem sabia. Pronto, você quebra o padrão, quebra a lei do talião. O outro que provocou ficou com a tua conta, porque ele tinha a prova, a lição.
e ele não passou na lição, falhou, fracassou, reprovou. Então ele criou a conta para ele. O prejuízo está onde? Naquele que fez o dano. Não naquele que pagou. Aquele que pagou se libertou. É como uma contabilidade. Eu sempre digo, quem é contador sabe que quem recebe deve. Quem paga tem a ver. Porque é a contrapartida. A contabilidade numérica. A vida é a mesma coisa. Aquele que recebe pagou a conta, tinha dívida. Então ele recebeu. Recebeu a oportunidade de quitar. Quitou, se salvou. Agora, sem o pagamento, não quita a conta. E aquele que provocou a dor ficou com a conta do outro. Vai precisar quitar, seja com dor ou com amor. Então vai terminar esta roda da lei de ação e reação quando alguém entende e não segue ela, corta. É como um círculo. Um círculo é uma linha que fecha, porque ela é redonda, circular. Mas se você corta um pedaço, então o círculo fica aberto. Então quando você corta um pedaço desse círculo, você elimina o círculo, não é mais um círculo. Pode ser uma curva, pode ser qualquer coisa, mas não é mais círculo. Não fechou. Porque nós precisamos entender que tudo é aprendizado. Nós podemos fazer um plano de alma de não passar pela dor que nós causamos para alguém em vidas passadas e vou pagar com obras positivas, com uma vida correta, tudo certinho. Mas será que alguém na forma humana consegue uma vida assim? É difícil. Então a alma sempre coloca, se eu não fizer da forma que eu gostaria, sem a dor, sem o sofrimento, então que venha o troco, que venha a dor, para que eu pague de uma vez aquela conta. É assim que é. Ninguém passa o que não deve passar. Tudo o que nós passamos, nós pedimos no nosso plano de alma, antes de encarnar. É claro que a alma não coloca lá no primeiro parágrafo, eu vou lá e vou passar pela dor para pagar uma dívida do passado. Ela coloca todas as possibilidades. E se não conseguir, então antes de desencarnar, ela paga pela dor. Por isso que a maioria das pessoas ficam mais doentes quando estão velhas. Não é porque são velhas. Porque não precisa ficar doente para morrer. É porque ela teve oportunidade de fazer as coisas durante tantos anos encarnada e não conseguiu, porque não lembra, obviamente, não fez por querer, mas teve oportunidade, mas não prestou atenção. Então no final sobrou a última cartada, a dor. A dor liberta a alma. Liberta dos seus vínculos kármicos. A dor não é um castigo. A doença não é uma coisa criada por Deus, como certas pessoas acreditam. Ah, porque Deus quis. Não, Deus não quer nada. Deus só diz assim, olha, você tem um livre-arbítrio. Você está nessa escola, o tempo é teu. Quer terminar no prazo, quer levar o dobro do tempo. A escola vai fechar um dia, você vai ter que ir para outra escola se não estiver pronto. Mas está tudo certo. Então, é preciso mudar um pouco esses conceitos. Quando alguém faz o mal, quando alguém age injustamente contra nós, é porque nós temos a contrapartida daquilo, senão seria com outra pessoa. Não há outra forma de compreender a vida realmente como ela é do que desta maneira. Não existe sorte, nem azar, nem acaso. Existe uma programação continuada, vida após vida. A vida é uma só, dividida em sucessivas reencarnações. A alma é sempre a mesma, com corpos diferentes em cada encarnação, lugares diferentes, situações diferentes. Temos
Aqui anotados mais 2 perguntas, vamos ver se dá para colocar as 2, senão vamos ficar só com uma. Vamos ver quanto tempo vai para responder essa próxima. Tenho dificuldade para entender o amor incondicional. Olha, o amor incondicional não é uma regra, não é uma fórmula, não é uma matemática. Então não tem que entender nada, só tem que prestar atenção que tudo que existe é coisa da criação maior, faz parte do todo. Então, aquilo que existe aqui no planeta Terra, não vamos falar o que existe fora, que é a mesma coisa também. O que tem aqui na nossa casa planetária faz parte do sistema, da nossa casa, do nosso todo. Os animais, os vegetais, os elementais, as pessoas, formamos uma grande família, energeticamente ligada à energia deste planeta, desta consciência de Gaia. Quando nós olhamos as coisas e respeitamos, por isso que eu sempre digo, amor incondicional, compaixão e respeito são os 3 pilares da ascensão. O amor incondicional é você simplesmente respeitar e ter compaixão. Porque uma coisa puxa a outra. Você não tem que amar como a gente diz, eu não posso amar outra pessoa porque eu sou casado, sou casada. Você tem uma responsabilidade, tem que ter o respeito. Você tem um compromisso com aquela pessoa. São as normas criadas pela humanidade para que as coisas mais ou menos andem na linha. Mas você deve amar tudo e todos porque os outros são partes nossas. Não é aquele amor apaixonado. Eu não tenho que, eu amo as pessoas, então eu tenho que conviver com elas, tenho que estar na casa delas. Não, não é esse tipo de coisa. O amor é simplesmente você ver no outro uma parte tua, uma parte divina do Criador. Se o outro está fazendo alguma coisa que eu não gosto, muitas vezes eu também posso estar fazendo coisas que o outro também não gosta. Porque nós estamos experienciando a vida. As lições podem ser as mesmas, mas cada um faz da sua maneira. Então, amar incondicionalmente é, acima de tudo, respeitar e se compadecer do outro. Quando o outro precisa de algo, está sofrendo por algo, eu posso aliviar um pouco as suas dores. Eu posso orientá-lo, desde que ele queira, obviamente. Eu não posso ficar me metendo na vida dos outros. Porque é como uma visita. Se você não está pronta para receber visita, você não gosta que alguém entre na tua casa. Não tá tudo desarrumado, está tudo bagunçado. Você não está arrumado. Aí vem uma visita e te pega de surpresa. Você não vai gostar. Então, vamos sempre atender dentro das necessidades e da vontade do outro, respeitar o outro. Quando nós temos essas características voltadas ao bem, a intenção do bem, nós estamos fazendo a coisa certa, porque tudo está na intenção. Vamos aqui então responder a última rapidinho para não estender demais. Tenho dificuldade em soltar o controle. Fale sobre isso. Bom, teve uma pergunta aqui sobre a fibromialgia. O controle de tudo exige que nós tenhamos coisas para prender a situação dentro de um espaço onde nós tenhamos o controle. É um desejo de estar sempre acima, porque nós não aceitamos que alguém faça algo diferente da forma como pensamos. Uma vez uma pessoa disse assim, eu não consigo me acertar com nenhuma empregada doméstica, porque elas fazem de qualquer jeito as coisas e eu não gosto do jeito que fazem, então não dá certo. Eu disse, olha, se você quer que faça do teu jeito, então faça você, porque você não vai encontrar ninguém que faça do teu jeito.
Cada um tem o seu jeito próprio de fazer as coisas. Olhe se aquele serviço no final fica bom e não fique olhando, observando os detalhes durante o tempo todo. Se é para fazer isso, faça você. Isso é controle. O que importa é o resultado. O outro faz do jeito dele, porque cada um entendeu de uma maneira diferente. Eu já disse tantas vezes, tu pega 10 pessoas, tira uma cópia de uma receita de bolo e dá para 10 pessoas, a mesma receita, nas mesmas palavras, com as mesmas vírgulas, exatamente igual. Pode dar os ingredientes iguais, pode comprar em pacote e dividir. É a mesma farinha, é o mesmo açúcar, é o mesmo tempero, enfim, vai lá o que seja, o que for. Está tudo certo para dar 10 bolos, sair 10 bolos iguaizinhos. E de fato, são 10 bolos com as mesmas características, os mesmos ingredientes. Mas cada um fez do seu jeito. Colocou no seu forno, uma temperatura não exatamente igual. Às vezes tem um forno elétrico que numa mesma temperatura tem um tempo maior, outro menor, dependendo. Não dá, não é a mesma coisa. Frequência é frequência e não tem o que explicar. Enfim, depois dos 10 bolos prontos, eles não são exatamente iguais. Porque alguma coisa é diferente. E se não bastasse tudo isso, tem a energia da pessoa que fez. Aquelas pessoas que fazem comida, produzem alimentos, preparam os alimentos, na verdade, para os outros comer. Ou, por exemplo, em casa, a pessoa que vai fazer o almoço. Se ela faz aquele almoço, prepara tudo com carinho, com amor, é uma energia positiva, além da energia dos alimentos que já são naturais e próprios de cada um. Agora, quando a pessoa faz com má vontade, com raiva, não é a mesma coisa. Mas olha, se tivesse um aparelho para medir, seria uma coisa extraordinária a grande diferença que existe. Porque a energia, ela é um conjunto de frequências diferentes que forma algo que é um resultado. Então, o controle é uma forma de querer que tudo siga do seu jeito. E você não tem como controlar o mundo. Eu diria que se você controlar você mesma ou você mesmo, já é um grande passo. O grande problema é que nós não temos o controle nem sobre nós. Quantas vezes a gente sabe que não deve fazer alguma coisa e faz? Porque é bom, porque é gostoso, porque isso, porque aquilo. Pergunte para um viciado, por exemplo, qualquer vício, se ele consegue se controlar. Não consegue. Por isso ele é viciado. Então, em vez de controlar os outros, controle-se a si mesmo. Já, pelo menos, naquilo que não é positivo, você conseguindo controlar, você tem uma ação positiva, mesmo controlando. Mas controlar coisas e pessoas não vale a pena, porque o prejuízo vai vir lá adiante. E é grande. Como, por exemplo, problemas nas articulações. Porque você quer prender todo mundo, todas as coisas, quer controlar, quer amarrar, como você diz, e você vai se desgastar. E o corpo físico vai mostrar um dia que se desgasta. E agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.